Você vai abrir a sua Bíblia comigo? Na verdade, coloca a Bíblia perto do coração aí. Vamos declarar. Quem não tem Bíblia, pega a pontinha da Bíblia do irmão. Quem tem a Bíblia no celular, coloca aí. Declara assim: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Meu coração está aberto e minha mente está receptível para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 1, o último livro da Bíblia, também chamado de Revelação. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus dada ao apóstolo João. Apocalipse capítulo 1, vamos ler do versículo 9 a 11. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 a 11. O tema dessa mensagem é as 7 igrejas do Apocalipse, também conhecidas como as 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas da Ásia ou as 7 igrejas do Apocalipse. Vamos ler então capítulo 1, versículo 9 a 11, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, que é o domingo, o dia que Jesus ressuscitou, no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma forte voz, ou uma voz forte, como de trombeta que dizia: escreve num livro o que você vê e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo nos ajude a compreender a sua palavra. E nós queremos nessa noite ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Amém? Nós estamos vindo de uma sequência de mensagens, para você se situar, você que não tem vindo. Nas últimas semanas, nós começamos falando sobre, algumas semanas atrás, alguns domingos, sobre o Cristo glorioso. Quem estava aí lembra, também compartilharam nas células. O Cristo glorioso. Basicamente, essa mensagem tinha o propósito de nos deixar claro quem é Jesus agora. Porque muitas pessoas têm imagem daquele Jesus sofredor na cruz, um Cristo esmurrado, esbofeteado, sofrido, magro, e que talvez seja merecedor da nossa dó, da nossa compaixão. Mas o apóstolo João, no primeiro capítulo de Apocalipse, ele tem uma revelação de Jesus. Agora o Jesus Cristo ressurreto, não mais como o Cordeiro de Deus, mas como o leão da tribo de Judá, que tem toda a autoridade e todo o poder. João, que foi um dos discípulos mais próximos, talvez o mais próximo de Jesus, aquele que na ceia reclinou a cabeça no ombro de Jesus e perguntou para Jesus quem era o traidor. Agora, ao ver Jesus, a Bíblia diz que ele cai como morto. Vai-se as suas forças, porque ele vê um Jesus glorioso, com os olhos como chamas de fogo, da sua boca saiu uma espada reluzente, uma espada afiada de 2 gumes, o seu cabelo como cachos de palmeira, representando a sua honra e a sua glória. As suas vestimentas eram vestes reais, vestiduras brancas e um cinto de ouro. Os seus pés eram como latões reluzentes, representando a sua autoridade e o seu poder. Então, esse Jesus se apresenta à igreja, e nesse domingo nós falamos sobre esse Cristo glorioso, ressurreto dentre os mortos. E porque ele é ressurreto dentre os mortos, ele ressuscitou, ele nos deu a esperança da vida eterna. Então, no primeiro domingo nós falamos sobre isso, o Cristo glorioso, depois falamos sobre a esperança da vida eterna. E basicamente nós tratamos justamente de que a esperança da vida eterna é a base da igreja neotestamentária, da igreja do Novo Testamento. Era a base da teologia do apóstolo Paulo.
o qual ele falava, olha, a esperança da vida eterna é a base daquilo que eu estou pregando, porque ela produz piedade, que é uma vida de consagração. A esperança da vida eterna, ela produz santidade, compromisso com o Senhor, mas também ela produz ousadia e coragem para lutar contra o pecado e contra o mundo. Amém? Então, recapitulado isso, no domingo passado a pastora deu continuidade a essa linha de raciocínio sobre a vida eterna. Nós não estávamos aqui por estarmos pregando lá em Dourados, e ela fez tão bem o trabalho que tornou difícil a minha pregação hoje, né? Já falei, Senhor, me ajuda a fazer cair fogo do céu. Foi uma bênção, amém? Oh, glória! E ela tratou primeiro, o tema da mensagem era o que move a sua vida. Mas ela começou falando sobre a realidade do inferno. O inferno é real, é um lugar que não foi preparado para o homem, mas o homem entrou debaixo dessa condenação, foi preparada para Satanás e os seus demônios, os seus anjos. E Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Mas depois, é claro, ela enfatizou sobre o céu, sobre a glória da recompensa que nos aguarda. Teve também um vídeo do John Bevere, que falava sobre a visão de um rapaz que havia morrido por 15 minutos, foi uma coisa assim. E então tudo isso nos levando a voltar os olhos para o céu. E a Bíblia, no Novo Testamento, fala sobre isso, que nós devemos não tirar os olhos das coisas lá do alto. A nossa vida aqui é passageira. O salmista Davi, ele fala que a nossa vida é como uma sombra, passa rapidamente. Nossa vida chega a 70, 80, passando disso é canseira e enfado. Já fica tudo mais difícil. Então a nossa vida passa muito rápido e os nossos olhos devem estar na eternidade. Então, continuando essa linha de raciocínio, Jesus, ele se revela à sua igreja em Apocalipse, quem ele é, se revela para João, e agora ele fala, João, aquilo que eu vou revelar a você, você vai escrever num livro, e você vai enviar a 7 igrejas. Olha, interessante aqui nós entendemos que o livro de Apocalipse, ele tem muitas figuras, e o 7 não quer dizer que era só para aquelas 7 igrejas, o 7 significa totalidade. Então, quando você fala de 7, você vai ver desde Gênesis, Apocalipse, o 7º dia, descansou e tudo mais, fala de perfeição, de totalidade, porque havia muito mais do que 7 igrejas na Ásia e naquela região. Mas foi enviado então em Éfeso, se você olhar no mapa, essas igrejas estavam ali na Ásia, elas vão e voltam fazendo uma meia-lua, começando em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, formando ali uma meia-lua, fechando ali. E essas 7 igrejas foi enviada a revelação de Jesus Cristo, e para mim, essas 7 igrejas representam a totalidade da igreja na face da terra. Não especificamente aquelas 7 igrejas, mas as igrejas que haviam na face da terra. Porém, eu creio, apesar de ter uma linha de teologia que diz que são 7 igrejas em 7 tempos diferentes da história, começando ali com a primeira igreja de Éfeso e terminando nos nossos tempos com a igreja de Laodiceia, eu creio diferente, vou mais na linha de outros teólogos que creem que essa igreja está presente em todo o tempo. Havia 7 igrejas, ou as 7 características dentro daquelas igrejas naquele tempo, ou seja, todas as igrejas que estavam presentes naquela época representam essas 7 igrejas, e hoje também nós temos todos esses tipos de igreja. Por isso que essa mensagem nessa noite ela é relevante, porque eu creio que nós temos presente no nosso tempo as 7 igrejas do Apocalipse, o qual o Senhor envia a sua mensagem, e ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 7 igrejas, as nossas vidas, a nós. É interessante ele falar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é ouvir? Ouvir aqui quer dizer dar ouvido ao que ele falou e obedecer. Se eu falo para o meu filho uma coisa, para ele fazer uma tarefa, e ele ouve, mas ele não faz, na verdade ele só me escutou, ele não me ouviu. Ele ouve quando ele obedece, e com certeza se ele não obedecer, tem disciplina, sim ou não? Se tem. Então, quando o Senhor está falando aqui, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, olha o que Jesus está falando através do seu Espírito e obedeça, porque há recompensas
e consequências. Agora eu vou mais longe ainda. Eu creio que dentro da mesma igreja, nós temos às vezes essas 7 características. Porque das 7 igrejas, nós vamos ver algumas coisas. Jesus, em 4 dessas igrejas, ele faz elogios e faz críticas, repreensões. Em 2 igrejas, Jesus só faz elogio, é só alegria, pessoas que eram fiéis. Em uma delas, Jesus só faz crítica, não havia nada para elogiar naquela igreja. Nós vamos falar um pouco sobre isso, e eu quero que você tenha em mente o seguinte: o que Jesus disse a essas igrejas? Há algo que eu preciso mudar na minha vida hoje, porque Jesus está falando para a sua igreja. É interessante que apesar de todas as críticas que Jesus faz, todas elas ele apresenta a cura, e a cura é Ele. Ele se apresenta como a solução do problema. Então nós sempre vamos encontrar a cura dos nossos problemas em Jesus. E em todas as igrejas, até aquela que não tinha nenhum elogio para se fazer, Jesus deu uma palavra de esperança. Diga comigo, esperança. Jesus sempre nos dá algo para crermos e termos esperança. E é esse o foco, então, dessa mensagem. Amém? Então, aperte os cintos aí e nós vamos viajar nesse momento nas 7 igrejas da Ásia, ou 7 igrejas do Apocalipse. Abra antes comigo, 1 Pedro 4:17. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 17. Diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Aonde Deus começa julgando? Tratando. Na sua casa, com a sua igreja. Amém? E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que Jesus ele repreende a sua igreja, mas ele faz isso porque ele ama a sua igreja. Por que nós corrigimos os nossos filhos? Porque nós os amamos, queremos que eles sejam uma pessoa de sucesso, eles alcancem o máximo do potencial deles, por isso nós repreendemos. Então Jesus ele repreende a sua igreja, porque ele ama a sua igreja, e ele quer que a sua igreja desfrute da plenitude de Deus e da vida eterna. Então ele fala, a disciplina e o julgamento começa na casa. Por isso o Apocalipse ele começa tratando com a sua igreja, com a noiva de Cristo, e depois ele vai tratar com o mundo e julgar o mundo. Então, primeiro o Senhor começa tratando conosco, e se você é filho, receba a disciplina do Senhor quando Ele fala. Se queremos desfrutar o que a promessa de Deus nos dá, nos fala sobre a vida eterna, temos que dar ouvido ao que o Espírito diz às igrejas. Antes de Jesus começar a confrontar a igreja, primeiro ele se revela, ele fala mostra as suas credenciais. Ele se mostra então como esse Cristo glorioso. E no primeiro capítulo de Apocalipse, que passeia ou está no meio dos 7 candeeiros. Ou seja, Jesus está se revelando na igreja e através da igreja. E ele se revela como esse Cristo glorioso. Então ele se revela como aquele com olhos como chamas de fogo, que penetra o mais íntimo do coração. Quer dizer que ele conhece aquilo que ninguém mais conhece. Ele também fala como aquele que sai da sua boca a espada afiada de 2 gumes, ou seja, da sua boca também sai julgamento. E em 4 das igrejas, ou 5 das igrejas, ele fala, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Jesus ele mostra que ele conhece a sua igreja. Aquilo que o seu esposo não viu, ou sua esposa não viu, Jesus estava ali, e ele viu, e ele conhece. Aquilo que o seu pai não viu, até o seu pastor não viu, Jesus vê. Porque ele fala, eu conheço a minha igreja, eu conheço as suas obras. É assim que ele começa em 5 das cartas. Vamos ver 5 das igrejas. Vamos começar então pela primeira, Éfeso. Nós não vamos ler todos os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, porque
No capítulo 2 de Apocalipse, ele vai falar para 4 igrejas. No capítulo 3, ele vai falar para 3 igrejas, completando então 7 igrejas. Nós só vamos fazer um rápido panorama e extrair dessas igrejas o que Jesus está falando, o que ele está confrontando, o que ele está elogiando, qual a sua promessa, o que precisa ser mudado. Amém? Prontos aí? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeira igreja é a igreja de Éfeso. Jesus começa elogiando essa igreja. Ele fala: conheço o seu trabalho, você trabalha arduamente, você é perseverante e você não tolera os homens maus. Olha o que Jesus estava falando para essa igreja. Igreja de Éfeso, você é uma igreja que trabalha arduamente. Você não tem a mão remissa, preguiçosa, mas você trabalha pelo reino. Mas não somente isso, vocês também são perseverantes, são constantes na obra do Senhor. Mas não para por aí, vocês têm doutrina, vocês zelam pela palavra, vocês não toleraram a doutrina dos nicolaítas, vocês não permitiram que entrasse dentro da igreja o mundo, você provou aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Então vocês são uma igreja ortodoxa, você é uma igreja que tem doutrina. Esse é o elogio de Jesus. Mas não basta apenas ter doutrina, ser apegado à palavra. Jesus falou: eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Que abandonastes o primeiro amor. 3 igrejas nós vamos ver um esfriamento espiritual. E essa é a primeira igreja que nós vemos Jesus repreendendo a frieza espiritual. Essa igreja estava se esfriando. Apesar dela ter a palavra, mas não havia mais paixão. A igreja ela não pode ter apenas luz na mente, mas ela precisa ter fogo no coração. Não havia mais a paixão por pregar, por falar de Jesus. E nós precisamos entender que a igreja de Éfeso, ela começou debaixo de muito poder de Deus. Quando Paulo ele vai começar ali, abrir a igreja em Éfeso, ele começa com sinais, prodígios e maravilhas, e a Bíblia diz que foi onde ele mais operou milagres. Ao ponto das pessoas pegarem lenços do apóstolo Paulo e levar e colocar sobre os enfermos e eles ficarem curados. Então era uma igreja que começou debaixo do fogo, da paixão. Mas agora, 60 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, essa igreja já estava se esfriando. Você abandonou o seu primeiro amor. Jesus não quer apenas uma igreja que tenha letra, mas que tenha amor e paixão. E ele fala: olha, volte à prática das primeiras obras. Qual é a prática das primeiras obras? Dentro do casamento, minha esposa já me deixou com vergonha hoje, né? Mas eu de manhã trabalhava na igreja, ela ia à tarde, eu deixava bilhetinhos, chocolate, havia todo aquele processo, né, de cortejar. E nós, quando estamos apaixonados, nós gastamos tempo. Eu lembro quando nós começamos a namorar, falava por telefone 2 horas. Hoje eu falo: meu Deus, onde arrumava tanto assunto? Mas arruma, né? Hoje o pessoal fica no computador, às vezes fica 5, 6 horas com a pessoa amada. Onde arruma tanto assunto? E é isso que Jesus está falando. Abandonou esse amor, essa paixão, o querer estar com a sua presença, esse fogo do primeiro amor. E ele fala: volte à prática das primeiras obras. Ora como você orava. Me busca como você buscava. Se não, então Jesus ele dá o elogio. E agora ele faz a repreensão, e agora ele dá a consequência de se não houver uma mudança. Ele fala: se vocês não mudarem, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou remover vocês do seu lugar. Essa igreja seria removida da sua posição. O Senhor ia arrancar essa igreja da sua posição. Mas isso pode ser eu como indivíduo. O Senhor pode me arrancar do meio da sua igreja. Volte ao primeiro amor. Agora o Senhor não termina só com essa palavra dura, mas agora ele dá uma palavra de esperança. Ele fala ao vencedor. Diga comigo: ao vencedor. Tem que ser para o vencedor, aquele que vai até o fim. Não basta começar bem, tem que ir até o fim. Você pode começar a correr muito bem uma maratona, mas se você parar no meio do caminho, você não concluiu. Você precisa concluir e terminar bem. E é isso que ele fala: ao vencedor. Aí ele dá uma promessa a essa igreja: vocês que perseverarem, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. O que Jesus estava falando aqui?
Quando Adão e Eva pecaram, eles participavam, eles comiam da árvore da vida, e eles foram removidos do jardim do Éden, e a Bíblia diz para que eles não comessem da árvore da vida. Aqui está falando que Deus vai restaurar, se essa igreja se colocar de novo no lugar do primeiro amor, Deus vai restaurar essa igreja à sua posição original. Ao que vencer, ele vai desfrutar da árvore da vida. Fala o quê? Nesse local novamente de perfeição, para onde o homem será levado, da onde o homem nunca deveria ter saído, a esse local de intimidade e de vida eterna com Deus. Amém? Vale a pena persistir. Então essa foi a primeira igreja. A segunda igreja, nós só temos elogio. Glória a Deus. Dá uma respirada aí, né? Até agora foi só pancada. Mas agora essa igreja, ela recebe um elogio. É a igreja de Esmirna. O que aconteceu com essa igreja? Essa era uma igreja perseguida. Os crentes estavam morrendo por causa do nome de Cristo. Se alguém se declarasse cristão, estava correndo o risco de morrer. Mas essa igreja, ela foi zelosa, ela não tinha medo, ainda que eles morressem, ou ainda que muitos dos cristãos estavam morrendo ali em Esmirna, eles estavam fiéis à palavra. Eles se apegaram ao testemunho do Senhor. E aí o Senhor fala, olha, eu vejo que você é pobre para o mundo. Aos olhos do mundo você é pobre. Você talvez não tenha influência na sociedade, vocês não têm riquezas, talvez não tenham tantos membros, talvez não tenham um templo suntuoso, mas vocês são ricos. Isso me impressiona, como Jesus vê a sua igreja, ou nos vê diferente das pessoas. Talvez diante do mundo as pessoas falam, você é fraco, esse negócio de ser crente, isso é coisa para mente fraca, né? Para gente que não tem estudo, para gente que é fraca, então precisa dessa história de igreja, de Deus. E Jesus está falando, ainda que o mundo fala que você é pobre, você é rica. Você é rica, ele fala. E aí ele traz uma promessa para essa igreja. Temos que entender que essa igreja estava com risco de morte iminente. As pessoas estavam morrendo. E aí ele dá uma promessa. Aquele que perseverar até o fim não sofrerá a segunda morte. Não sofrerá o dano da segunda morte. Eles estavam morrendo por causa de Cristo, mas Jesus está falando, olha, ainda que vocês tenham que morrer, fiquem firmes, porque o máximo que um homem pode fazer é tirar a sua vida, mas ele não pode tirar a sua eternidade. Você não vai sofrer o dano da segunda morte. E o que é a segunda morte? Todos nós um dia morreremos para esse corpo, mas há uma vida eterna, e essa segunda morte é a separação eterna de Deus. E ele fala, se vocês vencerem, perseverem ainda em face da morte, vocês não sofrerão o dano da segunda morte. Amém? Que coisa gloriosa. Agora vamos para a terceira igreja. A igreja de Pérgamo. O Senhor começa também com elogio. Ele fala, tem pessoas fiéis nessa igreja, que não negaram a Jesus, mesmo em meio a perseguições. Essa igreja de Pérgamo, ela tinha um líder chamado Antipas, e ele foi morto. Então o seu líder foi morto. Alguns estudiosos dizem, a Bíblia não diz em Apocalipse, só fala que foi morto, a fiel testemunha, o líder Antipas, mas alguns dizem que ele foi carbonizado dentro de um bezerro de bronze, ou de um bezerro de bronze. Foi ali carbonizado, foi uma morte trágica, mas mesmo assim a igreja ficou perseverante. Então o Senhor fala, olha, eu conheço vocês, subiu aí. Eu falei igreja de Sardes, gente? Pérgamo, né? Perdeu aqui, é isso. Tem pessoas fiéis nessa igreja, ainda que vocês foram perseguidos, mas vocês guardaram e não me negaram diante dos homens. Que coisa gloriosa. Parece que aqui é tudo festa. Mas houve uma repreensão nessa igreja. Havia também nessa igreja pessoas infiéis. E ele fala, tem aquelas pessoas que estão aceitando a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta no Velho Testamento, que se vendeu por causa do dinheiro, para levar o povo de Deus a se corromper. É uma história interessante, porque tem a história que a mula dele fala com ele, né? Mula de Balaão. Enfim, tentar dar um rápido resumo. Balaão, ele era um profeta que os reis
contratavam ele para amaldiçoar as nações, porque o que ele falava se cumpria. E o povo de Israel saiu do Egito, e agora eles estão indo em direção à terra prometida, e o rei Balaque está com medo. Então ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas todas as vezes que ele abria a boca, ele proferia bênção. E ele falava, olha, não tem como amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Esse povo é um povo abençoado. E por 3 vezes ele colocou Balaão em regiões diferentes para que ele olhasse para o povo e amaldiçoava. E todas as vezes ele abençoava. Mas aí ele amou tanto o dinheiro e as propostas que o rei fez para ele, que ele armou uma cilada. Ele falou, olha rei, esse povo é um povo santo, porque o Deus dele é um Deus santo. Se a gente conseguir contaminar esse povo com o pecado, o próprio Deus vai exercer a ira contra eles. Então eles começaram a levar sutilmente o povo à prostituição. Começaram a enviar as mulheres para se prostituir com o povo de Israel, o qual Deus tinha falado para não se contaminar com as mulheres de outras nações. E esse povo agora começou a adorar os ídolos daquela nação e se prostituir com as mulheres daquelas nações. E aí então Deus começou a exercer juízo. O que está falando aqui nesse texto é que pessoas estavam introduzindo essa doutrina dentro da igreja. Qual é? Uma vez salvo, sempre salvo. Deus nos ama, Deus é amor. Então Ele não vai exercer juízo sobre nós. Outra, se eu receber Jesus Cristo como Senhor, eu estou salvo, meu espírito está salvo para a eternidade. Então não importa o que eu faço com o meu corpo. Então, a imoralidade estava entrando dentro da igreja, as pessoas estavam se prostituindo, se contaminando com as coisas do mundo. Então o Senhor fala, olha, tenho porém contra ti, que tem aqueles que estão aceitando, aderindo a essa falsa doutrina, a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Então o Senhor dá uma sentença, se vocês não se arrependerem, se vocês não abandonarem a vida de imoralidade, eu virei contra vocês com a espada da minha boca. O que é isso? Juízo. O Senhor ia exercer juízo. Ainda que Ele é misericordioso, ainda que Ele está aqui avisando o seu povo. Mas nós temos aqui uma igreja que vai receber o juízo do Senhor. Ainda que ela estava sendo fiel ao nome de Jesus, ela estava sendo infiel à doutrina de Jesus. Isso é interessante, porque algumas pessoas perguntam, como é que está a igreja? Eu gostei da resposta que Hernandes Dias Lopes dá. Ele fala, olha, a igreja está ótima. A igreja está mais ou menos. E a igreja está péssima. Por quê? Porque numa mesma igreja, de um povo que canta os mesmos louvores e ouve as mesmas mensagens, nós temos pessoas buscando e cheias do fogo do Espírito de Deus. Nós temos pessoas que estão ali mais ou menos, estão igual aquele hino, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai empurrando com a barriga. Aquela coisa, eu venho no domingo, cumpro minha obrigação, mas aquela frieza espiritual. E tem aqueles que só vêm aqui para cumprir um rito religioso, mas tem uma vida totalmente imoral aí fora. Saiu da porta da igreja e esquece que é crente. Então a igreja está ótima, está mais ou menos, e a igreja está péssima. E é isso que ele está falando, tem pessoas fiéis dentro dessa igreja, mas tem aqueles que eu vou vir com a minha palavra de juízo sobre essa turma. E agora nós temos a promessa, amém? Glória a Deus, porque o Senhor agora ele fala, olha, se vocês se arrependerem, eu quero dar para vocês uma promessa. Ele fala, vocês que vencerem ao vencedor, aquele que dá ouvido à voz do meu espírito, comerá do maná escondido. 2 coisas ele fala, comerá do maná escondido e receberá uma pedrinha branca com um novo nome. Uma das interpretações que nós temos aqui, o maná era o alimento ou o pão que descia do céu sobre o povo de Israel. Então todos os dias eles recebiam desse maná, faziam ali o bolo e eles comiam. Então esse era o pão que descia do céu. Só que quando Jesus vem, ele fala, eu sou o pão que desceu do céu. Então ele está falando, olha, vocês que estão se alimentando de outra doutrina, se vocês vencerem, vocês vão se alimentar do pão da vida, do maná escondido, e vocês nunca mais terão fome espiritual. Vocês serão plenamente saciados em mim. O novo nome tem algumas interpretações, mas uma delas é uma identidade em Deus. Você receberá um novo nome, amém? Glória a Deus.
E agora nós vamos para a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Olha, essa igreja recebe o elogio. Aí você fala, não tem problema nessa igreja. O Senhor fala, olha, eu conheço a sua obra, a sua fé e o seu amor. E eu quero dizer que o seu trabalho árduo, hoje você tem trabalhado mais do que no começo. Quer dizer que essa igreja começou bem e agora ela estava melhor, trabalhando mais do que antes. As suas obras de agora são maiores do que as primeiras. E você tem amor, fogo no coração, e você tem fé. Olha só, fé sem obras é morta, eles tinham fé, tinham obras e tinham amor. Será que faltava alguma coisa nessa igreja? Faltava. Esse foi o elogio, mas Jesus falou, mas eu tenho, porém, contra vocês, que tem uma profetisa chamada Jezabel, que vocês têm tolerado dentro da igreja essa profetisa. E o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele fala, olha, eu já tenho repreendido Jezabel e eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender, por isso eu virei com juízo contra ela e ela será colocada no leito. Ela vai sofrer enfermidade, ela vai ficar de cama. E eu quero dizer que todos que aderiram à doutrina da profetisa Jezabel vão sofrer duramente com ela. Olha que sentença terrível. Agora, o que era essa profetisa Jezabel? Novamente, nós temos que voltar para essa imagem do Velho Testamento. Jezabel foi a esposa do rei Acabe. E essa foi uma das figuras mais terríveis, foi a malévola do Velho Testamento, né? Foi uma das figuras mais terríveis da Bíblia, de mulher que nós temos. Ao corromper o coração do seu marido para o mal. Não só a idolatria, mas ela era rebelde a toda e qualquer autoridade. Ela não se submetia à autoridade. Então nós estamos falando do quê? De um povo dentro da igreja que tinha amor, fé e obras, mas era rebelde a autoridades que Deus estabelecia. Então nós tínhamos um povo rebelde e também era uma mulher que levava à prostituição. Então nós temos ali um povo rebelde e que deixava entrar a imoralidade sexual dentro da igreja. Esse grupo, o Senhor falou, eu vou vir contra vocês, e eu vou julgar vocês. Vocês vão sofrer. Por isso, talvez, em muitos lugares, as pessoas estão ficando enfermas e não sabem por quê. Doutrina de Jezabel. Agora, interessante que Jesus é tão bondoso que Ele dá agora uma promessa para essa igreja. Ele diz, ao vencedor. Fala para o irmão que está ao seu lado, anima ele, ao vencedor. Ou ao que vencer. Ao vencedor. Olha, se o problema dessa igreja era submissão à autoridade, Jesus dá uma promessa, olha, se vocês se submeterem à minha autoridade e à autoridade dos meus servos que eu tenho colocado sobre vocês, vocês terão autoridade sobre as nações. Olha que coisa linda. Porque vocês se humilharam, porque vocês se submeteram, vocês também terão autoridade. Então Jesus fala, ao que vencer, darei autoridade sobre as nações. Isso fala da eternidade. Na verdade, depois que acabar essa primeira fase nossa, a festa apenas está começando, amém? E aí que vem a autoridade sobre as nações. Vamos para a quinta igreja. Temos que correr aí, né? Igreja de Sardes. A igreja de Sardes, o Senhor faz também um elogio. Tem entre eles alguns que não se contaminaram com o mundo. Então o Senhor faz um elogio. Olha, essa igreja tem um sério problema. Apenas alguns fiéis. E aqui fala que não contaminaram as suas vestes. Novamente uma figura de linguagem. Fala o que? Não se contaminaram com o mundo, com o pecado. E ele fala, olha, mas vocês precisam consolidar esse pouco que resta, porque só tem um pouco de gente. E pior, esses que estão aí estão fraquejando, então fortalece esses fiéis. Agora ele fala, a maioria, ele fala para essa igreja tem fama de que está viva, mas está morta. Mais uma vez nós vemos a segunda igreja que ela começa quente e ela se esfria. Porque o que acontece com o morto? Fisicamente, ele se esfria, né? Quando você toca no morto, ele está gelado, não é assim? Então está falando, essa igreja está se esfriando, ela tem fama de que vive. O que é isso? A única coisa que essa igreja ainda tinha era a fama do passado. Ela tinha uma reputação do passado, de ser uma igreja
influente, de ser uma igreja fervorosa, ela vivia da fama do passado. Ela tinha fama de que estava viva, mas ela estava morta. Tem muitas pessoas que têm nome de que está vivo, de crente, mas está morto. E é isso que Jesus está falando. Olha, tem uns poucos aí só. E eu quero dizer para vocês, consolida eles, porque essa igreja aparenta estar morta. Novamente, as pessoas podem ter uma imagem nossa, mas a imagem que Jesus tem é a que está valendo. Apesar de ter fama de que estava viva, estava morta. Quais as consequências que Jesus fala para essa igreja? Olha, se você não se arrepender, eu virei contra você como um ladrão. Ladrão marca a hora. Ladrão fala, olha, nessa semana, tal dia, eu vou visitar a sua casa para ver o que me interessa aí. O que vai fazer? Você vai se preparar. Então o que Jesus estava falando? Eu vou vir uma hora em que vocês não vão saber, não estão apercebidos, vocês estão mortos, e eu vou exercer juízo sobre vocês. Mais uma vez, o Senhor exortando a sua igreja, porque Ele quer levantar essa igreja, porque Ele ama essa igreja, porque Ele não quer que essa igreja sofra o juízo, porque Ele começa pela sua casa, porque Ele quer levantar a sua casa. Então Ele dá uma palavra de esperança, Ele termina com a palavra de esperança dizendo o seguinte: ao vencedor, eu vou vesti-los de vestidura branca, ou seja, eles estarão diante de Deus, limpos, puros. Vestiduras brancas fala de santidade. E eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Isso me faz pensar o seguinte: quer dizer que o nome da pessoa estava no livro da vida? Quer dizer então que pode ser riscado? Então nós caímos à teologia de que diz, uma vez salvo, sempre salvo. Porque ele está falando, se aquele que não se deixou contaminar e for perseverante, eu vou vesti-lo de branco e não riscarei o seu nome do livro da vida. Eu sei, queridos, que não é, aqui não está falando de apenas um tropeço. Todos nós tropeçamos, pecamos e precisamos rapidamente nos arrepender. Nós estamos falando de um povo aqui que está na prática do pecado. Uma igreja morta. E ele fala, eu vou riscar. Se não vai riscar, quer dizer que também pode riscar. Mas então ele dá essa palavra de esperança. Eu vou vesti-lo de vestiduras brancas e não riscarei o seu nome. E caminhamos agora para as duas últimas. E alguém diga amém. O pastor está conseguindo concluir. A igreja de Filadélfia. Tinha uma música na minha infância que falava Filadélfia, ó Filadélfia. Filadélfia é uma igreja que só tem elogio. Glória a Deus. Foi só pancada nessas últimas 3, mas agora essa igreja recebe um elogio. Só tem elogio. Uma igreja fiel. Inclusive tem várias igrejas chamadas Filadélfia. Menção a essa igreja. Uma igreja fiel ao Senhor. O que nós vemos nessa igreja? O Senhor fala, olha, eu sei que você tem pouca força aos olhos do mundo, mas você é forte. As pessoas estão te chamando de fraco. Talvez você não tenha força política, talvez você não tenha um orçamento robusto, talvez você seja fraco aos olhos do mundo. Conheço você, para mim vocês são fortes. Então ele fala, vocês, aos olhos talvez do mundo, são fracos, mas vocês são fortes. E por que vocês são fortes? Porque vocês guardaram a minha palavra. Era uma igreja que era zelosa pela palavra de Deus. Guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. E aí o Senhor fala, porque vocês fizeram isso, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. E a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Diante de uma igreja fiel, que ama o Senhor, ainda que tenha pouca força exterior aos olhos do mundo, mas é fiel à palavra do Senhor, é fiel em buscar ao Senhor, não nega o nome do Senhor em face do mundo. Ele fala, eu tenho colocado diante de vocês uma porta aberta. E não somente isso, essa igreja, o Senhor fala algumas outras coisas para ela. Uma porta aberta. Ainda que vocês, o mundo diga que é fraco, os seus inimigos, aqueles que têm se levantado contra vocês, a sinagoga de Satanás, os judeus que têm perseguido vocês, eles vão vir aos seus pés. Eu vou colocar eles aos seus pés. O Senhor vai o quê? Promover essa igreja, dar autoridade e humilhar os seus inimigos diante dos seus pés. Se você tem sido fiel ao Senhor, queridos, não importa, Deus vai te honrar e vai te levantar. E aqueles que se levantam contra você, Deus vai humilhar. Amém? É a promessa do Senhor.
Eu tenho colocado uma porta aberta, e eu vou colocar aos seus pés aqueles que se levantaram, que te perseguiram. E outra coisa, o Senhor fala, e eu farei de você, igreja, você que é fraca diante do mundo, eu farei vocês coluna no santuário de meu Deus. Coluna é algo forte, não é? Eu, quando era criança, como eu nasci nesse contexto de igreja, muitas das coisas que eu ouvia na Bíblia, o pastor falando lá, eu tinha aquela imagem de criança literal, né? Eu falava, mas eu não quero ser uma coluna, imagina você uma coluna no santuário de meu Deus. Isso é uma figura de linguagem. O Senhor está colocando ali uma posição de autoridade, de força e poder na casa do Senhor. Uma peça importante. Então, ao vencedor, farei coluna do santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Ninguém pode remover. Glória a Deus, essa é a promessa para a igreja de Filadélfia. E aí nós chegamos na última igreja, a igreja de... Fazem quá, 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 quá. Não tem elogio para essa igreja. Não tem elogio. Nós temos duas igrejas que estavam no processo de esfriamento, e nós temos agora a igreja de Laodiceia. Não tem elogio para essa igreja. Só tem crítica. Algumas coisas interessantes nós temos nessa igreja. Essa semana eu estava vendo o processo sofisticado que tinha de encanamento até a cidade de Laodiceia. Ela não tinha água ali, mas tinha fontes quentes, termais, próximas, e eles encanavam essa água até a cidade. Então essa água chegava morna. Então Jesus vai usar uma linguagem que eles vão entender. Eles falam, olha, vocês não são frio e nem quente, vocês são mornos. É interessante que o frio está falando do morto espiritual, porque o morto é frio. E do quente, aquele cheio do Espírito Santo, do fogo de Deus, aquele que é avivado, aquele que está buscando o Senhor intensamente. Ele fala, vocês não são frio nem quente, quem dera fosse frio, porque ainda seria alvo da salvação, ou quem dera fosse quente, mas vocês são mornos. Deus não tolera uma igreja morna. E aí ele fala o seguinte, dá uma sentença pesada, eu vou vomitar vocês da minha boca, porque a mornidão me dá nojo. Você sabe que às vezes quando você quer forçar um vômito, você toma água morna, né? Isso produz um tipo de enjoo, é isso que o Senhor está falando, vocês me dão enjoo. E o interessante é que essa igreja, ela tinha uma visão de si mesma, diferente da que Jesus tinha. Por isso nós precisamos entender como Jesus vê. Ele fala, olha, vocês dizem que vocês são ricos, abastados. Vocês têm tudo, não precisam de nada. Então, provavelmente era uma igreja rica, próspera, de influência na política, de influência na sociedade. Quantas igrejas nós temos assim? Mas como Deus está olhando para essa igreja? Ele fala, vocês se acham ricos, não precisamos de nada, mas eu quero dizer para vocês, quando eu olho para vocês, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. E o Senhor vai dar uma instrução para essa igreja que é relevante, especialmente para aquela cidade de Laodiceia. Ele fala, olha, eu recomendo que vocês comprem de mim ouro finíssimo, por causa da pobreza de vocês. Ali era uma região riquíssima, onde corria muito ouro. E ele fala, eu quero que vocês comprem de mim vestes, linho fino para se vestir. Ali era a região onde havia o processo de tecelagem, os lugares onde melhor se vendia o linho. Era uma cidade muito rica na tecelagem. E ele está falando, olha, vocês estão nus, comprem roupa. Ali também, diz alguns estudiosos, que eles tinham um tratamento oftalmológico, onde pessoas do mundo inteiro vinham ali para fazer tratamento. Ele fala, vocês precisam comprar colírio para os seus olhos, para que vocês tornem a ver. Então o Senhor fala, vocês são pobre, cego e nu. Uma igreja morna. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, no zelo pela causa do Senhor, não sejam preguiçosos, não sejam remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Tem que ter amor, tem que ter paixão, tem que ter determinação na obra do Senhor. Então essa repreensão para a igreja de Laodiceia. Porém o Senhor é tão misericordioso, que Ele dá para essa igreja, que Ele só repreendeu uma das mais lindas promessas. Uma das mais lindas promessas. Falando, igreja, ainda que você está assim, olha para mim, volte para mim, compre de mim
ouro, vestes, colírio. Venha para mim, porque ao vencedor eu tenho uma promessa. E qual é a promessa que ele dá para essa igreja? Ao vencedor, ele vai se assentar no meu trono, assim como eu sentei no trono de meu Pai. Olha que linda promessa. Assim como Deus exaltou Jesus e colocou ele sobre o trono, ele está falando, ao vencedor vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu assentei no trono de meu Pai. Que promessa linda, queridos. Então nós vemos em todas as igrejas, concluindo essa mensagem, em todas elas o Senhor dá uma esperança da vida eterna. Ele dá uma promessa para olhar. É claro que todas elas o Senhor dá promessa específica para a situação dessa igreja. Mas eu creio que todas essas promessas é para toda a igreja. Amém? O ter vestes brancas, o ser coluna no santuário do nosso Deus, o se assentar no trono do Senhor é para todos os que vencerem. Amém? Então fala para o seu irmão, vale a pena ser fiel. Vale a pena chegar à linha de chegada. Quem tem os olhos, querido, naquilo que é a eternidade, na promessa do Senhor, não vai se embaraçar com as coisas dessa vida, com os prazeres transitórios, porque os seus olhos estão naquilo que é muito maior. Aquilo que Paulo fala, olha, eu queria estar com o Senhor e é infinitamente melhor, mas por causa de vocês eu quero estar aqui, porque o morrer para mim é lucro. E o viver para mim é Cristo. Então, enquanto vivemos para agradar a Cristo. Mas o morrer para o fiel é lucro. Por isso que o cristão é o único que canta louvores diante do morto. Já notou isso? Todas as outras religiões, as pessoas estão abatidas, tristes. Sim, a separação dói. Mas o cristão é o único que consegue cantar louvores e exaltar o nome do Senhor. Por quê? Ele sabe que ali não acabou. É apenas uma passagem, a eternidade está apenas começando. E morrer para o cristão é lucro. Jesus deu para todas as igrejas, então, uma palavra de esperança, um alvo para fixar os olhos espirituais, para serem fiéis até o fim. E eu quero fechar essa série de mensagens sobre a eternidade, para que você saia desse tempo com os seus olhos bem fixos na eternidade. Posso ouvir um amém? Então é um tempo, queridos, com essa mensagem de confronto, como Jesus disse, o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é tempo de conserto, é tempo de arrependimento, é tempo de voltarmos à perseverança, é tempo de voltarmos ao fogo do primeiro amor, é tempo de fixarmos os olhos nas promessas do Senhor. Queria convidar você para fechar os seus olhos nesse momento, e eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós queremos dar ouvido à Tua palavra que fala às 7 igrejas. Nós ouvimos a palavra de Jesus através do Espírito e nessa noite nós queremos estar atentos à Tua voz, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Essa noite é uma noite de conserto, se há áreas da nossa vida que precisa ser restauradas, se nós abandonamos o fogo do primeiro amor, Senhor, nós queremos pedir perdão nessa noite. Nós queremos nos arrepender. Nós queremos abandonar a prática da imoralidade. Nós queremos ser fiéis à Tua palavra, Senhor. Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será fluirão as Tuas bênçãos.
Essa é a promessa para todos que obedecem, que dão ouvidos à voz do Senhor. Esta noite, Senhor, nós queremos te obedecer. E o deserto se fará manancial. E sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre nós. Eu creio, eu tomo posse, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos recebem essa palavra? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.